Você já percebeu que alguns dos homens mais famosos e poderosos do Brasil têm algo em comum? Eles namoram ou são casados com mulheres décadas mais jovens. E o mais curioso, um desses casos foi tão comentado que chegou a ser usado como exemplo em discussões no STF. Hoje você vai descobrir quem são esses casais, qual a diferença de idade entre eles e por que esse assunto nunca sai de pauta. Fica até o final, porque os últimos nomes dessa lista envolvem música, poder e política, e levantam uma pergunta que divide o Brasil até hoje. Amado Batista e Calita Franciele. Amado Batista tem 73 anos. Sua esposa, Calita Franciele, tem cerca de 23 anos. A diferença de idade entre eles é de aproximadamente 50 anos. Quando esse relacionamento veio a público, o choque foi imediato. Não só pela fama de Amado, mas pela enorme distância geracional entre os dois. O caso ganhou tanta repercussão que passou a ser citado em debates jurídicos e acadêmicos, principalmente sobre relações afetivas com grande diferença de idade. Em discussões no Supremo Tribunal Federal, o nome de Amado Batista chegou a ser mencionado como exemplo social em reflexões sobre autonomia, consentimento e até possíveis mudanças futuras na legislação civil. Não foi um processo contra ele, mas o fato de seu relacionamento virar referência nacional mostra o tamanho do impacto. Roberto Justus e Ana Paula Siebert. Roberto Justus tem 69 anos. Ana Paula Siebert tem 35 anos. A diferença de idade entre eles é de 34 anos. Justus é empresário, apresentador e um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. Ana Paula começou como modelo e hoje é influenciadora digital. Desde o início, o relacionamento foi alvo de críticas, principalmente nas redes sociais. Muitos questionavam se existia equilíbrio real entre eles. Mesmo assim, o casal sempre apareceu unido defendendo que maturidade não tem idade. E com o tempo, a relação se consolidou com casamento e filhos. Mas a dúvida que fica para o público é clara. Se Justus não fosse rico e famoso, a reação seria a mesma? Estênio Garcia e Marilene Sade. Estênio Garcia tem 92 anos. Sua esposa Marilene Sade tem 56 anos. A diferença de idade entre eles é de 36 anos. Estênio é um dos atores mais veteranos do Brasil, com décadas de carreira. Seu relacionamento, apesar da grande diferença de idade, é duradouro e discreto. Curiosamente, esse é um dos casos menos atacados publicamente. Talvez porque o casal esteja junto há muitos anos, ou porque a relação transmite estabilidade. Isso levanta outra questão importante. A sociedade julga menos quando o relacionamento resiste ao tempo? Edson Celulari e Karin Roepke. Edson Celulari tem 66 anos. Karin Roepke tem 42 anos. A diferença de idade entre eles é de 24 anos. Quando o casal assumiu o relacionamento, o público reagiu com surpresa, mas sem grandes escândalos. Celulari vinha de um casamento longo e muito conhecido. O relacionamento com Karin seguiu um caminho mais reservado, longe de polêmicas excessivas. Isso fez com que a diferença de idade fosse comentada, mas nunca explorada de forma agressiva. Aqui, fica claro como a forma de exposição muda completamente a reação do público. Zezé de Camargo e Graciele Lacerda. Zezé de Camargo tem 61 anos. Graciele Lacerda tem 44 anos. A diferença de idade entre eles é de 17 anos. Esse é um dos casos mais comentados do país, não apenas pela idade, mas pelo contexto. O relacionamento começou em meio a uma separação extremamente mediática. Durante anos, a diferença de idade foi usada como argumento para críticas e ataques. Mesmo assim, o casal seguiu firme, oficializou a união e construiu uma nova imagem pública. Aqui a pergunta muda. O julgamento vem da idade ou da história que antecedeu o relacionamento? Martinho da Vila e Cléo Ferreira. Martinho da Vila tem 86 anos. Cléo Ferreira tem 58 anos. A diferença de idade entre eles é de 28 anos. Apesar da diferença significativa, esse relacionamento raramente vira polêmica. Ambos sempre foram adultos, independentes e conscientes quando iniciaram a relação. Martinho é visto como um ícone cultural, intelectual e sereno. Isso parece blindar sua vida pessoal de ataques mais agressivos. Esse caso reforça uma ideia importante. Nem toda grande diferença de idade gera escândalo, depende de quem está envolvido. Carlos Alberto de Nóbrega e Renata Domingues. Carlos Alberto de Nóbrega tem 87 anos. Renata Domingues tem 47 anos. A diferença de idade entre eles é de 40 anos. Quando o relacionamento se tornou público, as críticas foram intensas. Muitos duvidaram da duração e da sinceridade da relação.
Com o passar do tempo, o casal permaneceu junto, desmontando parte das críticas. Hoje, o relacionamento é visto com mais normalidade do que no início. Às vezes, o tempo é o único argumento que cala os julgamentos. Gilberto Gil e Flora Gil. Gilberto Gil tem 81 anos. Flora Gil tem 64 anos. A diferença de idade entre eles é de 17 anos. Apesar da diferença, esse é um dos relacionamentos mais respeitados do meio artístico brasileiro. Gilberto Gil é um ícone da música, da política e da cultura nacional, enquanto Flora construiu uma imagem sólida como empresária e produtora cultural. Lula e Janja. Luiz Inácio Lula da Silva tem 79 anos. Janja tem 58 anos. A diferença de idade entre eles é de 21 anos. O relacionamento entre Lula e Janja se tornou público em um momento extremamente simbólico da história do Brasil. Não era apenas um novo casal surgindo, mas um ex-presidente retornando ao centro do poder. A diferença de idade rapidamente virou pauta, principalmente nas redes sociais. Para apoiadores, o relacionamento é visto como normal e afetuoso. Para críticos, virou alvo constante de ataques e ironias. O ponto central aqui é que a relação ultrapassa o campo pessoal. Janja ocupa um papel ativo, visível e participativo, o que faz com que o casal seja analisado o tempo todo. Nesse caso, a diferença de idade não é só um detalhe íntimo, mas parte da narrativa política que divide o país. Michel Temer e Marcela Temer. Michel Temer tem 84 anos. Marcela Temer tem 41 anos. A diferença de idade entre eles é de 43 anos. Esse é, sem dúvida, um dos relacionamentos mais comentados da política brasileira nas últimas décadas. Desde o início, a diferença de idade chamou atenção e gerou debates intensos. Durante o período em que Temer ocupou a presidência, Marcela Temer passou a ser constantemente observada, analisada e julgada. Muitos críticos afirmavam que sua imagem era usada como estratégia de comunicação política. A diferença de 43 anos virou meme, crítica social e até referência acadêmica em estudos sobre poder, imagem e representação feminina na política. Até hoje, esse relacionamento é lembrado sempre que o tema diferença de idade surge no debate público, justamente por simbolizar a união entre poder, juventude e imagem pública. Bolsonaro e Michele. Jair Bolsonaro tem 69 anos. Michele Bolsonaro tem 43 anos. A diferença de idade entre eles é de 26 anos. Diferente de outros casos, esse relacionamento sempre esteve associado mais ao discurso religioso e à imagem conservadora do casal do que propriamente à diferença de idade. Ainda assim, o tema nunca deixou de aparecer, principalmente nas redes sociais, onde qualquer detalhe vira munição política. Michele construiu uma presença pública forte, com discurso próprio e papel ativo em eventos oficiais. Isso fez com que o relacionamento fosse analisado constantemente, não apenas como união pessoal, mas como parte da identidade política do governo. Depois de todos esses casos, fica a pergunta que ninguém responde direito. Se todos são adultos, conscientes e consentem, por que a sociedade se incomoda tanto com a diferença de idade? É moral? É preconceito? Ou é só curiosidade disfarçada de julgamento? Agora eu quero saber de você. Qual desses relacionamentos mais te surpreendeu? E qual você acha que é julgado de forma injusta? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve, porque o próximo vídeo vai trazer outros casos ainda mais polêmicos que quase ninguém comenta abertamente.